Meus irmãos, quantos querem continuar ouvindo Deus falar? Diga glória a Deus. Escute só, antes de eu ministrar, é extremamente importante o que o pastor Reginaldo ilustrar aqui de forma engraçada, mas de muita importância, sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser aplicada em nossas vidas. Não ouça a palavra hoje como se essa palavra fosse para alguém. Ouça a palavra de Deus hoje, pois essa palavra é para você. A pregação, ela pode ser como vacina e injeção. A injeção é para a hora, a vacina é para precaver. Talvez nesse momento você não está precisando como injeção, mas vai servir amanhã para você como vacina. Então a palavra é para você, tá bom? Amém, meus irmãos? Que Deus seja louvado. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler trata-se de um texto extremamente conhecido de todos aqueles que têm a prática da leitura da Bíblia Sagrada. Haja vista que o texto que nós acabamos de ler está evidentemente inserido no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se nós fizermos uma leitura dos versículos de número 42 até o versículo de número 47. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro considerado histórico no Novo Testamento. O livro de Atos está narrando a trajetória, o desenvolvimento da igreja que nós chamamos de igreja primitiva, a igreja iniciante. E este texto que nós acabamos de ler, ele está falando especificamente sobre fatos históricos do que acontecia com aquela igreja, o que Deus fazia, como eles procediam. Este é um cenário bíblico histórico, narrando-nos a história da igreja que foi. E através dessa narrativa, nós vamos extrair lições para a igreja que é hoje. E nesse texto que nós estamos tratando mediante o tema desta conversão, todos juntos no mesmo propósito, os versos de número 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse texto aqui, ele tem uma manifestação de 3 pilares, a saber, esse texto ele fala sobre os deveres espirituais da igreja. Esse texto também fala sobre o caráter, as atitudes espirituais da igreja. E em terceiro, esse texto ele fala sobre o impacto espiritual da igreja. O verso de número 42 está na categoria dos deveres espirituais da igreja. E o primeiro ponto que nós queremos destacar é o texto que diz: juntos na doutrina dos apóstolos. O verso de número 42 está claro, está categórico, que aquela igreja, ela vivia em unidade, e juntos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles seguiam os ensinamentos falados pelos apóstolos. Posteriormente, estes ensinamentos se tornaram escritos, é o que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Até então os apóstolos os ensinavam oralmente, falando, e eles perseveravam nestes ensinamentos apostólicos. E é interessante entendermos aqui um ponto interessante, que como aquela igreja, ela perseverava na doutrina. A palavra perseveravam significa conservar-se firme, constante, continuar
herdurar. A palavra doutrina significa ensino, aquilo que é ensinado a respeito de algo, uma instrução. Então perceba que eles perseveravam, eles ficavam constantes, eles eram firmes na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam, eles não desistiam de estar aprendendo. E sabe o que é interessante, meus irmãos? É que nós precisamos entender que todo ministro do Senhor, ele precisa estar dedicado a essa doutrina, para que quando a igreja se reunir, ele tenha uma mensagem bíblica, ele tenha um conhecimento bíblico para ensinar, para transmitir isto à igreja. Muitas vezes nós reclamamos, nós como líderes, porque também pastorei a igreja, nós reclamamos muitas vezes da ausência do público, nós reclamamos muitas vezes da ausência das pessoas, de uma igreja vazia. Mas também nós precisamos perceber qual é a nossa deficiência na doutrina, qual é a nossa capacidade em transmitir a doutrina, qual é a nossa capacidade em falar de Deus. Muito se ouve agora desse nosso tempo, que ninguém quer mais ouvir a palavra. Não foi assim no Novo Testamento. A Bíblia diz que aonde Jesus estava pregando a palavra, a casa ficava cheia. A Bíblia diz que tem a gente que passava 3 dias sem comer, ouvindo Jesus pregar a palavra. É bem verdade que o coletivo tem culpa, mas nós como pastores e pregadores das Santas Escrituras também temos a nossa culpa. É necessário investirmos na doutrina, para que o povo que nos ouça seja alimentado, sustentado, instruído e capacitado na palavra. Quem crê nisto, diga glória a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6, Paulo, escrevendo uma carta pastoral, ele diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. No verso de número 13 ele diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Ele está falando para um líder que vai transmitir a doutrina. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. A palavra aplica-te aqui no grego traz a ideia de concentrar-se em, segurar, apegar-se a uma pessoa, a uma coisa, ser dado, dedicado, devotar pensamento e esforço. O que nós estamos enfrentando é pessoas que não têm esforço em estudar, esforço em se capacitar, esforço em ler a Bíblia. São pregadores que não se esforçam, são pastores que não se esforçam, são líderes que não se esforçam. Mas o texto bíblico não é eu que estou falando, irmãos, eu estou apenas explanando o texto. Esta é uma carta ao jovem pastor Timóteo em Éfeso. Aplica-te. O que o apóstolo Paulo está dizendo é dedica-se, esforça-te, seja dedicado, tenha cuidado de te aplicar à leitura, ao ensinamento, para que quem te ouça a palavra de Deus. Tem cuidado de ti mesmo, verso 16, e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo está preocupado aqui com o pastor que prega e com quem vai
em ouvir. Vou repetir, Paulo está preocupado com quem vai vir para ouvir o pastor, e por isso está dizendo: te prepara, porque quem salva é Deus, mas nós somos instrumentos de Deus na igreja para transmitir a palavra da salvação. Senhoras e senhores, líderes, pastores, com muito respeito e honra que tem a todos os senhores que estão presentes, vamos mergulhar na dedicação das Escrituras, para que o nosso rebanho seja preparado, para que o nosso rebanho seja fortificado. Escute, senhoras e senhores, púlpito não é lugar de desabafo, púlpito é lugar de pregar a palavra, púlpito não é lugar de charadinha, púlpito não é lugar de indireta, não, púlpito é lugar de expor as Escrituras, o de que ela vai, o livacere que levácia. Oh, glória a Deus! Tem alguém comigo dessa palavra? Sacode a mão lá em cima, dê um brado de adoração a Deus, pregue a palavra. Os irmãos, segundo a observação, os irmãos devem estar no mesmo propósito. Os irmãos devem estar no mesmo propósito de aprender a doutrina bíblica. Primeiro, os pastores, os líderes têm que estar em um propósito firme de se dedicar a transmitir as Escrituras. Mas segundo, os irmãos, o coletivo, a igreja, deve estar no mesmo propósito de aprender a doutrina bíblica. Um crente deve contar-lhe um dia desperdiçado quando não aprende nada sobre Deus. A Escritura é o alimento para o crescimento do crente. Crentes não podem funcionar em princípios que eles não aprenderam. Escute, sabe por que tem gente que não funciona? Porque não aprendeu as Escrituras. E agora não é mais culpa do pastor, porque ele ensina, se dedicou. Mas tem gente que não vem no culto de ensinamento, tem gente que não vem na escola dominical, tem gente também que não lê a Bíblia, sua Bíblia em casa. O que o texto está dizendo é chamando o povo para amar as Escrituras. Irmãs e irmãos que me ouvem nesta noite, a Bíblia está nos convocando a estarmos juntos para aprendermos a palavra. Hoje, nessa noite, nós estamos no nosso coletivo hoje, ouvindo a palavra, aprendendo da palavra. Ou seja, não é louvável você ficar em casa no dia da pregação da palavra no culto. Não é louvável você ficar nas redes sociais em casa no dia que está tendo pregação no culto. Hoje, um dos cultos mais difíceis de vir pessoas, em alguns lugares, não todos, não podemos generalizar, mas é no culto de doutrina. É no culto de doutrina que temos dificuldade de atrair o público em alguns lugares, porque no culto de doutrina, irmãos, você vai aprender a andar, você vai aprender a conversar, você vai aprender a se comportar, você vai sendo liberto através do ensinamento da palavra. E por você ser ausente da palavra, sabe o que acontece? Você não funciona. Por quê? Porque você não sabe como andar, você não sabe como se comportar, você não sabe como ter postura diante de uma sociedade caída. É por isso que tem gente que não funciona, porque não se dedica a aprender princípios da palavra. Mas eu agradeço a Deus que ainda temos uma igreja que prega a palavra. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês que vieram, porque ainda tem gente que veio porque ama ouvir a palavra. E só quem ama ouvir a palavra, diga glória a Deus. E perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos. Segundo, perseveravam juntos na comunhão. Diga glória a Deus. Perseveravam juntos na comunhão. É interessante, meus irmãos, comunhão significa fraternidade, comunhão significa participação conjunta, comunhão significa relação, intimidade. Segundo Strong, segundo Almeida,
Comunhão significa associação com uma pessoa, envolvendo amizade com ela, incluindo participação nos seus sentimentos e nas suas experiências e na sua vivência. Segundo MacArthur, ele diz que comunhão significa parceria partilhada. Ou seja, para termos comunhão nós precisamos ser parceiros, precisamos estar participando dos sentimentos das pessoas com amor, na sua vivência. Estamos envolvidos em amizade. A palavra perseverar significa conservar-se firme, constante, continuar, durar. É interessante, irmãos, que a mesma palavra perseverança na doutrina dos apóstolos, pastor Hernildo, essa palavra é conjunta para perseverança em comunhão. Sim, é muito fácil você ouvir alguém falar: persevera pelo teu casamento que vai dar certo, persevera pelo teu negócio que vai dar certo, persevera na igreja que a porta não vai fechar, persevera na tua saúde que Deus vai te curar, persevera na tua dieta que tu vai emagrecer, não é assim? Agora dificilmente ouvimos alguém dizer: persevera na comunhão, mas ele me feriu. Persevera, porque a palavra perseverar é conservar-se firme, constante, continuar, durar. Tem gente que a amizade não dura um olhar torto. Tem gente que a convivência em união não dura uma palavra dura. Tem gente que não dura e a amizade não continua por causa de um deslize. Sim, irmãos, tem muita gente que não persevera em comunhão. Qualquer coisinha ele larga, qualquer coisinha abandona, qualquer coisinha separa da amizade. Não, a palavra de Deus dizendo que a igreja não perseverava somente na doutrina, mas perseverava em comunhão. Você acha que não tinha problema na igreja primitiva? Tinha Safira, tinha Ananias, tinha gente ruim também, mas eles perseveravam. A igreja é um coletivo de pessoas pecadoras buscando remissão e santificação todos os dias. Queridos senhoras e senhores, aqui nós estamos em um agregado de pessoas imperfeitas. Senhoras e senhores, aqui nós estamos em uma congregação de pessoas que têm defeito A, defeito B, defeito C, mas a Bíblia diz que nós devemos perseverar na comunhão, devemos continuar na comunhão. Essa comunhão tem que durar, porque tem gente que a comunhão acaba por qualquer coisa. Efésios capítulo 4 verso 2, a Bíblia diz: com toda humildade, mansidão e com longanimidade suportai-vos uns aos outros em amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. A palavra suportai-vos no grego, aneromai, que quer dizer manter-se firme, sustentar, carregar. Oh, glória a Deus! Suportai-vos uns aos outros é difícil. Quando Paulo fala suportar uns aos outros, é porque ele sabe que não é fácil. Suportar não é fácil, carregar não é fácil, manter-se firme quando é ferido não é fácil, sustentar o amor pelo irmão que te machuca não é fácil, mas é bíblico. Não é fácil, mas é bíblico. Irmão, não existe esse negócio de irmã do signo de oração mal uma com a outra. Não existe. Não existe esse negócio de obreiro mal um com o outro. Não existe esse negócio de dar paz do Senhor com a cara virada porque não consegue agarrar na mão. Isso não existe. Isso não faz parte da igreja. Isso não é sentimento de crente. Suportai-vos, perseverai na... Eita glória, eita glória, eita glória. Eu sei que é difícil dar glória, mas se tu crê nessa palavra, levanta a mão e dá glória. Suportai-vos uns aos outros em amor. Amor aqui é ágape, que quer
amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, benevolência. Ou seja, pelo amor derramado em meu coração, eu vou suportar. 1 Pedro 1:22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A palavra fraternal aqui é amor de irmãos ou irmãs, amor fraterno. No Novo Testamento, o amor que os cristãos cultivam uns pelos outros. O que Pedro está dizendo, que o amor tem que ser fraternal, cultivado. Por que cultivado? Porque o amor esfria um pelos outros. Se não cultivarmos esse amor, não vamos conseguir viver em amor e harmonia. Só que o negócio vai estreitar aqui agora. Mateus capítulo de número 12. Jesus vai falar algumas coisas aqui interessantes sobre união, sobre divisão. Aqui o contexto é Jesus expulsando o demônio, e os religiosos da época atribuindo essa libertação a Beelzebul, dizendo que Jesus expulsava demônio pelo poder de outros demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha em Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Escute isso aqui. O que Jesus está dizendo aqui é que ele não expulsa demônio por poder de demônio, mas ele expulsa os demônios pelo poder do Espírito Santo. Ele diz: se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. Como Jesus não expulsa Satanás por Satanás, o reino de Satanás não está dividido. O reino das trevas está unido. Jesus disse: se eles estão divididos, seu reino não subsistirá, não existirá. Eu não expulso demônio pelo poder do demônio, senão o reino dele será dividido. Ou seja, como Jesus expulsa pelo poder de Deus, é ele dizendo: o reino das trevas está unido. Aí complica para a gente, porque o diabo está unido e a igreja não se une. Quer dizer que o reino das trevas é unido e a igreja não se une? Quer dizer que o reino do inferno está organizado, se unindo para me destruir, para destruir os pastores, para destruir a tua casa, e a gente quer viver em guerra? Falsidade, um traindo o outro. Que coisa é essa? Está repreendido, irmãos. Erecalavassuri calabai. O reino está firme do diabo contra nós. Nós precisamos nos ajuntar, nós precisamos nos unir. Oh glória, nós precisamos das mãos aos outros. Porque Jesus de Nazaré, se a gente não unir, a casa cai. Não é eu estou dizendo. Se a gente não se unir, a casa se divide. A palavra dividido aqui significa no grego o seguinte: separar em partes, cortar em pedaços. Dividir em partes e ser separado em facções. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 20, ele diz que as obras da carne são idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções. Na igreja de Corinto tinha facções, porque um dizia: eu sou de Paulo, outro dizia: não, eu sou de Apolo, outro dizia: eu sou de Cristo. Pedaços divididos da própria igreja. Irmão, facções, sabe o que quer dizer facções? Dissensões originadas da diversidade de opiniões e objetivos diferentes. Ou seja, tem facção lá no mundo, mas em algumas igrejas também tem facção dentro da igreja. Grupo B não se topa com o grupo C, porque na hora que se topam, irmão, é briga de bala de palavras, é facua, é facão.
cão na língua afiada. Irmão, que doidice é essa? Facções, dividido aqui quer dizer facções. Ou seja, o que acontece quando tem facções dentro da igreja? Quando a igreja é fatiada, Jesus disse que ficará deserto. A casa dividida ficará deserto. E deserto significa tornar desolado, fazer deserto, arruinar, levar a desolação. Uma casa será destruída, uma cidade será destruída, uma família será destruída, uma igreja será destruída se houver divisão e facção. Segundo, ele diz que uma casa dividida não subsistirá. E a palavra não subsistirá significa não fazer ficar de pé, não poder estabelecer, não poder se levantar. Uma casa, uma igreja dividida não se levanta. Nós temos amor pelo ministério. Você tem amor por essa obra? Vamos nos unir, gente. Você tem amor por essa obra? Vamos dar as mãos. Porque está repreendido toda divisão. O diabo não vai ter êxito nesta igreja contra a nossa vida, contra a tua casa. Ele não vai ter êxito contra a tua família. Tudo que ele projetou para dividir, porque o diabo se une para dividir, ele se une para fatiar, ele se une para ter guerra entre a igreja. Mas a igreja persevera na comunhão. Receba de Deus agora o amor fraternal. Oh, aleluia. Só quem crê diga glória. Deixa eu caminhar para não perder muito tempo. Terceiro ponto, partir do pão. Verso 2:42. E persevera na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Sua comunhão era simbolizada pela obediência ao dever espiritual do partir do pão. Porque quando tem comunhão, tem evidência dessa comunhão. E a evidência dessa comunhão era o que? Partir do pão. Que poderia ser de casa em casa, ou também a ceia do Senhor. Eu quero me ater aqui um pouco sobre o significado da ceia do Senhor, porque essa expressão partir do pão também nos faz alusão à ceia do Senhor. A ceia do Senhor nos mostra que todos nós somos pecadores e que todos necessitamos do perdão do mesmo Senhor. Em comunhão, todos os crentes se encontram no terreno comum ao pé da cruz na ceia. Uma vez que todos são pecadores salvos pela graça de Deus em Cristo, comunhão reconhece o trabalho maravilhoso do Senhor Jesus na cruz. Comunhão mais exemplificada é a unidade dos crentes, pois nele todos participamos juntos simbolicamente do mesmo Senhor. Ou seja, uma igreja que não anda em comunhão no partir do pão, porque o partir do pão é a evidência da comunhão, o sinal da comunhão, é uma igreja que não pratica isso, é uma igreja que não está na cruz. Porque a cruz nos une, o sangue nos une. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 16 e 17, não é o fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é o fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É um só corpo. Por mais que somos muitos, numericamente falando, todavia espiritualmente nós somos um só corpo. Um só corpo. Quando firo meu irmão e não sinto dores em mim mesmo, é um sinal que eu não estou aos pés da cruz. Quando firo meu irmão, eu me firo a mim mesmo, porque nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo. Não há como cortar a minha mão e não sentir. Não há como amputar meu pé e eu não sentir. Não há como eu arrancar meu olho e não sentir. Não há como arrancar o meu nariz e não sentir. Não há como arrancar uma perna minha e não sentir. Que sentimento é esse?
que as pessoas matam e não sentem nada. Eu sei que tem gente que na trajetória não vão andar com a gente, mas nós temos que ter um sentimento de amor fraternal, porque a igreja era unida no partir do pão, e o partir do pão é uma simbologia da unidade que o sangue de Cristo comprou na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 1, verso 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, que é judeus, que é gregos, que é escravos, que é livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Aí tem gente que não aceita, porque Deus colocou no lugar, colocou outro. É Deus que coloca no corpo. O corpo não é teu, o corpo é de Cristo. Eu não sou cabeça da igreja, o cabeça é Cristo. Se todos porém fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que aparecem mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, e te damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Vou repetir: para que não haja divisão no corpo. 1 Coríntios 12, 25: para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofrer, todos sofrem com ele, e se um for honrado, todos são honrados com ele. Se eu sou do corpo, se houver Deus honrando o pastor Reginaldo, eu vou me alegrar. Se eu sou do corpo e houver Deus honrando o pastor Hernildo, eu vou me alegrar. Se eu sou do corpo e houver Deus honrando o pastor Wilson, eu vou me alegrar. Agora, que doidice é essa de eu ficar contente com a queda do meu irmão? Que doidice é essa? Eu aplaudi a fraqueza do meu irmão. Que doidice é essa? Eu aplaudi a queda do meu irmão. Olha, caiu, olha, vamos bater palma, vamos tocar foguete. Não! Quem é do corpo sente a dor. Se eu cair, eu... Ai, que é papacalá pra candaraba. Quem está comigo nessa palavra? E que badarabai. Daí tchou elevar-se que elevar. Eu sinto graça aqui, meu irmão. Eu sinto graça aqui, meu irmão. Amando coverdereba da gassuri calabai. Meu irmão, eu vou me alegrar com a tua vitória. Bispo, eu vou me alegrar com a sua vitória. Pastor Hermínio, eu vou me alegrar com a tua vitória. Eu vou me alegrar com a tua vitória. Eu vou me alegrar com a tua vitória. Pega na mão do teu irmão, diga para ele: nós somos um só corpo. Eu vou me alegrar com a tua vitória. Vou chorar quando tu chorar. Repaca, badubi, repeteca, o tiquimundi, que vasse, que lebúcia. Tem alguém comigo aqui? Abre essa boca e diga glória, glória. Epa, vai tomar igreja. Jesus vai tomar igreja. Se tu é o corpo, adore, 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 adore. Se tu te alegrar com a queda do teu irmão, tu não é membro do corpo. Se tu te alegrar com o fracasso do teu irmão, tu não é membro do corpo. Se tu te alegrar com a derrota do teu irmão, com as fraquezas, tu não é membro do corpo, coisa nenhuma. Falhou.
vamos ajudar da melhor maneira possível. Vamos levantar, meu irmão, caiu, vamos levantar. Vamos levantar, vamos levantar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou sentindo a dor, porque nós somos um só corpo. Eu estou sentindo a dor. Para a gente caminhar para o fim. Quarto ponto: juntos na oração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A oração é um nervo delgado que move os músculos da onipotência de Deus. Eu quero falar poucas coisas sobre a oração rapidamente. A oração em João capítulo 14, verso 13 e 14: em tudo que vocês pedirem em meu nome, disse Jesus, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Perceba que Jesus está falando sobre oração, e que a resposta dessa oração glorifica o Pai no Filho. A palavra glorificado, doxazo, quer dizer louvar, exaltar, magnificar, celebrar, honrar, tornar a dignidade e o valor de alguém manifesto e conhecido. Deixa eu dizer para você algo aqui interessante sobre a oração. Deus está mais interessado em responder a oração da igreja do que a própria igreja. Sabe essa vontade que você tem? Oh, Senhor, me responde. Deus tem mais vontade do que tu em responder a tua oração. Por quê? Porque todas as vezes que Deus responde a minha oração, o nome dele é engrandecido. Torna-se mais manifesto. Ou seja, Deus glorifica o nome dele nas respostas de orações. Agora tem um problema. O problema é que a gente não sabe nem quando Deus responde nossas orações, porque a maioria de nós outros temos uma oração desorganizada. É muito bom, eu li um livro da Quarta Dimensão de David Poyushun. Ele disse que quando ele pediu algo para Deus, ele queria uma bicicleta na época, queria uma escrivaninha, uma cadeira. E Deus falou com ele: mas tem muitas bicicletas, escrivaninhas e cadeiras, e me diga qual é a que você quer, a cor que você quer. Ele escreveu uma carta e pediu a cor que ele queria, o tipo de bicicleta que ele queria, a cadeira que ele queria, o material que ele queria. E Deus deu exatamente para ele o que ele pedira, porque isso glorifica o nome de Deus. Orações desorganizadas não glorificam o nome de Deus, porque quando você ora, você não sabe se Deus respondeu, porque afinal de contas a tua oração é desorganizada, tu não sabe quando ele responde. Organize a tua vida de oração, organize os teus propósitos, coloque propósito específico, porque você vai glorificar o nome dele. Deus vai glorificar o nome dele respondendo as tuas orações. Tiago capítulo 5, verso 17 diz o seguinte: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. A palavra fervor quer dizer insistência, quer dizer instância. Ou seja, Elias orou com fervor, Elias orou com instância, com permanência. E esse texto nós sabemos que faz alusão, estou quase acabando, 1 Reis capítulo de número 17, lá quando Israel está adorando Baal, está adorando Azera. Sim, a Baal era conhecido como o Deus da fertilidade, Baal era conhecido como o vento fértil, plantio fértil, como o Deus da chuva. Quando Elias profetizou vindo de oração e o céu se cerrou, era Deus dizendo: Baal não é Deus coisa nenhuma, Baal não manda nem chuva, Baal não manda nem céu. E quando ele tranca os céus, era Deus respondendo Elias. E quando Deus, porque Tiago diz que ele veio da oração, fervorência, e quando ele responde, Deus está dizendo: eu sou grande, Baal é pequeno. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus nos responde, ele está engrandecendo o seu nome. Toda vez que Deus responde à igreja, ele está dizendo: eu sou eterno, eu posso, eu tenho, é o que faço. Então Deus está interessadíssimo em responder as tuas orações. Deus está interessadíssimo em responder o teu clamor, porque ele quer glorificar o teu nome. Ele quer envergonhar não o teu irmão, não. Ele quer envergonhar o Satanás, ele quer envergonhar os demônios a teu favor. O teu irmão Deus vai lhe abençoar, irmão. O teu irmão Deus vai honrar
o teu irmão, Deus vai também abençoar ele. Quem Deus vai envergonhar? O Satanás. Deus vai responder as tuas orações para que o diabo se envergonhe, não o teu irmão. Deus quer glorificar o nome dele através da oração. Vamos embora para não perdermos muito tempo. Mas aqui o texto está falando de oração conjunta. Aqui o texto de Atos está falando de oração conjunta. Irmão, quantas vezes tu veio na campanha de oração na tua igreja esse ano? Porque quando a gente chama um pregador de fora, se fosse um pregador renomado, nada contra, aqui estava cheio de pessoas. Mas se fosse uma campanha de oração, vocês acham que estava todo mundo aqui? Claro que não, irmãos. Não vinha quase ninguém. Porque a igreja tem preguiça de orar juntos. Mas a igreja primitiva orava junto. Hoje a gente, ou alguns, querem fazer de tudo para atrair povo. Use os meios. Mas saiba de uma coisa, que a igreja precisa orar. A igreja precisa se reunir para orar. Ah, Jesus. Irmão, será que o que está faltando para a tua igreja é tu reunir o povo para orar? Pastores, senhoras e senhores líderes de igreja, será que o que está faltando para a tua igreja não é reunir para orar? Jejuar. Agora só tem uma coisa: a liderança, a maior pregação da liderança é o seu exemplo. Comece você orando primeiro. Comece você jejuando primeiro. E vai chamando o povo. Oh glória. Porque se a igreja se reunir para orar, coisas extraordinárias começam a acontecer. A igreja sempre orou juntos, irmãos, em muitos episódios. Atos 1:4, todos oraram juntos no cenáculo. Atos 12:5, enquanto Pedro está preso, a igreja orava na casa de Maria, mãe de João Marcos. Em Atos 21:5, os apóstolos oraram na praia, todos juntos com a igreja presente. Então perceba, irmãos, que quando há doutrina, comunhão, partir do pão e oração, o caráter da igreja é revelado. A Bíblia diz no verso 43 que havia temor, reverência em cada alma, havia bondade. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto de todos à medida que alguém tinha necessidade. Sinceridade. Geralmente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria, sigileza de coração, que a King James atualizada chama de sinceridade. Alguns lugares está faltando o partir do pão e a sinceridade, mas em alguns lugares tem até parte de pão, mas faltou a sinceridade. Aqui não é só partir o pão, aqui é sinceridade de coração. Quarto, o caráter da igreja era manifestado como adoradores. O verso 47 diz que eles louvavam a Deus. Terceiro, o impacto espiritual da igreja. Quando eles perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração, houve também um impacto espiritual. Oh glória! Houve um impacto espiritual. É isso que vai acontecer na nossa igreja. O verso 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Começou o impacto. Sabe que a simpatia não é macumba. Simpatia aqui, segundo Almeida, é boa vontade, é aprovação, é carinho. Olhe para cá. O povo começou a admirar a igreja. Eu já vi gente, irmão, dizer assim, ó: eu não vou naquela igreja porque ali são pior que o mundo. Eu não vou naquela igreja porque ele não tem união. Olha para cá, não tem união. Eu não vou naquela igreja porque ciclano é mal com ciclano. Isso não cai isso a gente não cai na graça do povo, assim, a gente cai no descrédito. Não tem esse negócio, não, a vida é minha, meu negócio não, senhora. Nós somos luz do mundo, sal da terra. Nós somos luz para esse mundo. Então perceba que tem gente que não vem na igreja
pessoas que não andam em comunhão. E você pode ser como um fariseu, tem a chave, mas não entra e não deixa ninguém entrar. Mas a igreja primitiva, ela caía na simpatia do povo. Alguém olhava e dizia: aqueles crentes são diferentes. E olha que aquele tempo, para ser crente, podia até perder a vida. Aqueles crentes são diferentes. Olha a união deles. Fulano estava quase morrendo. Fulano, João, tinha 3 casas. Vendeu uma e comprou remédio para João. Eu estou dando um exemplo aqui. Olha como eles são unidos. Olha como eles são de mãos dadas. Olha como a unidade daquela igreja. Olha como eles andam juntos. Eles oram junto. Eles vão para o culto junto. Eles adoram junto. Eles comem junto. Quando um carioto levanta, eu vou para essa igreja, porque nessa igreja tem comunhão, tem palavra. Oh glória! Caiu na simpatia. O impacto começou a vir. Começou a impactar fora das 4 paredes. O meu comportamento entre meus irmãos impacta fora das 4 paredes. Outro impacto, o impacto do poder. A Bíblia diz que havia sinais e prodígios, milagres extraordinários. Você sabe o que é prodígios, irmãos? Prodígios é como se uma pessoa tivesse o braço amputado e a pessoa orasse e dissesse: cresce, 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 e o braço amputado crescesse novamente. São coisas mirabolantes que estão além da nossa capacidade. Ou seja, começou a acontecer coisas sobrenaturais, começou a acontecer coisas além do normal, e todo mundo está observando o que está acontecendo. Olha ali, os paralíticos levantam, os cegos enxergam, os mudos falam. Olha ali, o endemoniado é liberto. Olha ali, há um negócio diferente. Os crentes recebem poder, há um impacto poderoso. Terceiro, havia um crescimento numérico. O terceiro impacto é no verso 47. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia, dia a dia, dia a dia, os que iam sendo salvos. Dia a dia, o Senhor é que salva. Ele salva, o Senhor é que salva. Mas a igreja anda no princípio que Ele estabeleceu para salvar. Vou repetir: é o Senhor que salva, mas a igreja anda no princípio que Ele estabeleceu para Ele salvar. E dia a dia Ele ia salvando. Tinha culto hoje, lá vem 10 almas para Jesus. Culto amanhã, mais 50 almas para Jesus. Culto depois, mais 100 almas para Jesus. Aí você pode dizer: mas foi naquele tempo. Eu te pergunto: e Deus mudou? Deus pode fazer de novo. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Deus pode fazer de novo. Deus pode fazer de novo. Vai pedir até você da glória. Deus pode fazer de novo. Vamos andar na doutrina, vamos andar em comunhão, vamos partir o pão junto, vamos orar, porque Deus vai salvar, vai curar, vai libertar, vai fazer renovo na tua casa, na igreja. Quem acredita fica sobre os pés.